está em Ezequiel, capítulo 36. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Nós vamos ler só esse versículo aqui e nós vamos comentar nessa noite. Ezequiel 36, versículo 26. Na minha Bíblia, na minha tradução diz assim: também vos darei um coração, que diz aí? Coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Vamos orar. Fecha os teus olhos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha falar conosco nesta noite, através desta palavra, através do Teu Espírito Santo. Nós estamos aqui reunidos, congregados, e o nosso propósito nessa noite, nesse encontro, Senhor, é falarmos da Tua palavra. Amém. Venha nos ensinar como casal, venha ensinar como esposo, como esposa, venha nos orientar, Senhor, como nós devemos nessa noite conduzir as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa ter a total liberdade de agir, de operar e de falar conosco. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, aleluia. Glória a Deus. Eu começo a minha pregação falando uma frase de Milton Fernandes que diz: como são admiráveis as pessoas que eu conheço pouco. As pessoas que nós conhecemos pouco, elas são mais admiráveis do que aquelas que nós conhecemos bastante. Nós criamos uma imagem das pessoas. Conforme você vai convivendo, conforme você vai se relacionando, você vai descobrindo quem de fato é essa pessoa. E o casamento, ele tem essa faceta. Namoro e o noivado, nós conhecemos em partes a pessoa que nós estamos nos relacionando. E tanto o noivado como o namoro são instrumentos que servem para isso, para você justamente conhecer essa pessoa que você vai casar. No teu caso, você casou, né? Porém, às vezes nós casamos e temos a grande surpresa de ver que namorávamos com uma pessoa, éramos noivos de uma pessoa, quando casamos, a convivência fez conhecer uma outra face da pessoa. E na verdade não é que a pessoa mudou, ela é aquilo. É que nós começamos a conhecer melhor essa pessoa. Quem entendeu, diga amém. Amém. E com isso começa a surgir uma grande dificuldade. Eu conversei com um casal, na verdade eu conversei com um irmão essa semana, enfrentando uma certa dificuldade no seu casamento. Eu pude conversar e aconselhar, e nós conversávamos, e eu fiquei ali ouvindo, fazendo meu papel de ouvinte, ouvindo tudo aquilo que ele tinha que falar do casamento, da esposa, do relacionamento. E quando ele acabou de falar, eu disse para ele: realmente, teu casamento chegou num ponto que está acontecendo um desgaste, ou melhor, aconteceu um desgaste. E as coisas, elas têm essa tendência a se desgastar naturalmente, não é verdade? Você compra uma roupa hoje e essa roupa, ela pode ser muito boa, mas ela vai desgastar com o tempo. Você vai lavar, você vai sair com ela, você vai sentar, você vai levantar, e essa roupa vai desgastar. Você pode comprar um carro hoje 0 km, você pode ir numa agência de automóveis e comprar qualquer carro que for, e o tempo, você utilizar este carro vai desgastar esse carro.
por mais cuidadoso que você seja. E por que eu estou dizendo isso? Porque as relações, elas têm a tendência de se desgastarem. A relação de uma amizade pode se desgastar. Concorda comigo? Quem concorda, diga amém. Uma relação profissional, uma relação funcionário-empresa. De repente você pode estar bem empregado, trabalhando numa excelente empresa, e de repente pode desgastar a relação, e de repente você fala: não quero mais esse emprego, quero sair dessa empresa, porque para mim não dá mais. E talvez alguém vai te ouvir e vai dizer: mas como você vai largar esse emprego? E você vai dizer: para mim não dá mais. E eu ouvi esse irmão me dizendo isso. Ele falou isso mais de uma vez: pastor, para mim não dá mais. Eu quero sair deste casamento. Esse casamento, ele não dá mais para mim. Desgastou a tal ponto que não dá para eu continuar nesse casamento. E eu gostaria nessa noite, em cima desse aconselhamento que eu tive com esse irmão, e em cima do texto que nós lemos, eu gostaria de falar com vocês sobre como evitar que uma relação venha a se desgastar. Quem entendeu, diga amém. E você pergunta: pastor, mas é possível uma relação não se desgastar? Né? É possível, sim. É possível uma relação desgastada ela se tornar, ela voltar a ser uma relação boa? É provável, sim. É possível que sim. Pelo versículo que eu li com vocês. Esse versículo fala que o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para mudar o coração do homem. Por isso que eu creio que a mudança, ela pode acontecer. Quem entendeu, diga amém. Então são dois ouvintes nessa noite. Talvez se o teu relacionamento está desgastado, ou se você não quer que o seu relacionamento seja desgastado. Então essa palavra é importante para ambos os grupos. Primeira coisa: o que fazer para o relacionamento não se desgastar, ou para mudar esse relacionamento? Faça o possível para ver as qualidades do outro. Percebe a minha frase? Faça o possível. Ou seja, se esforce para ver as qualidades do outro. É interessante porque você chega para uma pessoa que está com um problema no casamento e você pergunta: mas o que está acontecendo? E a pessoa já vem com uma lista de defeitos do outro. Eu falo porque eu ouço isso. Ah, pastor, está difícil porque, olha, meu esposo ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Ou a minha esposa é isso, isso. E vai trazendo uma série de defeitos. E você está ali ouvindo, e a pessoa consegue com muita facilidade, com muita rapidez, destacar 10 defeitos do outro. É fácil. Ah, ele é isso, ele é aquilo, e vai falando. Quando você vai ver, a lista tem 10 itens ou até mais de 10 itens. É fácil. E você pergunta: mas e aí? E quais são as qualidades dessa pessoa? Quais qualidades essa pessoa tem? E às vezes a pessoa fica ali tentando lembrar uma, ou duas, 3, e talvez não passa de uma mão. Talvez não consiga chegar a 5 qualidades que a outra pessoa tem. E você fala: não é possível que você casou com uma pessoa que não tem qualidade nenhuma, ou que só tem apenas essas poucas qualidades que você está falando. A impressão que tenho, que quando eu começo a olhar muito para os defeitos da pessoa, a impressão que eu tenho, a relação ela tem a tendência a se desgastar, porque eu não valorizo a outra pessoa como eu deveria valorizar. Quem entendeu, diga amém. Amém? E por isso que a relação ela tem a tendência a enfraquecer. Ela tem a tendência a se perder. Qual é o conselho que eu dou então para todos nós que estamos aqui nessa noite? Eu quero que você preste muita atenção. Qual é o conselho que eu dou? Economize
nas críticas e invista nos elogios. Quem entendeu, diga amém. Economize nas críticas e invista nos elogios. A relação não vai melhorar com o caminhão de críticas, mas muito provável que se eu semeio elogios, a relação tem a tendência a melhorar. A mudança, ela não ocorre. Eu falo isso porque eu acompanho casais. A mudança, ela não ocorre por pressão. Ela não ocorre por críticas, por um exagero de críticas. Não tem mudança. A mudança do casal, uma pessoa, ela só ocorre se o Espírito Santo agir nessa pessoa. Se a pessoa se constranger, se a pessoa realmente for tocada pelo Espírito Santo. Agora, por um caminhão de críticas, não ocorre mudança. A pressão não muda. Gera mais conflitos. A mudança, ela passa a ocorrer por um convencimento ou pelo agir do Espírito Santo de Deus. A pessoa se convence a mudar, ou a pessoa ela é tocada pelo Espírito Santo. Agora, por pressão, fica muito difícil. A pessoa com amadurecimento ela pode mudar, mas com um monte de críticas fica muito mais complicado. Segunda ideia que eu quero passar para vocês nessa noite. São 5 ideias. A segunda ideia: para um casamento, para uma relação não se desgastar, é necessário ter atitudes boas para beneficiar o seu casamento. E aqui vai uma pergunta para todos nós que estamos aqui nessa noite: o que nós temos feito para o benefício do nosso casamento? Quem entendeu minha pergunta, diga amém. O que você fez essa semana? O que eu fiz essa semana? Que eu falei, olha, eu vou fazer isso, que é para deixar meu casamento melhor. O que eu fiz essa semana? O que eu fiz hoje para beneficiar meu casamento? E isso é algo que não pode ser feito. Vou fazer uma vez ao ano, eu faço isso. Não. Eu vou pensar nisso a cada 6 meses. Vou pensar nisso quando tiver um problema. Não. Isso é algo que deve ser feito constantemente. Se o casamento está numa fase boa, glória a Deus por isso. Continua aí fazendo melhor no teu casamento. Se não está numa fase tão boa, faça também. Qual atitude ou qual ação temos feito para beneficiar, para abençoar o nosso casamento? Eu percebo às vezes um movimento contrário. Eu percebo que às vezes dentro de uma relação de casamento ocorre um desgaste e a pessoa justifica da seguinte forma: eu faço isso porque a pessoa fez isso, então foi a minha reação. Quem entendeu, diga amém. Foi a minha reação. Olha, a pessoa ela deixou de fazer isso, então me vi no direito também de fazer isso. Então nós somos muito reativos na nossa relação. Se a pessoa faz, eu faço. Se ela não faz, eu também não vou fazer. Peraí, eu não sou bobo, não sou idiota, não sou isso, não sou aquilo. Casamento não funciona nessa mentalidade. No casamento nós não podemos ser reativos. Vou só reagir. Nós temos que ser, qual que é o contrário de reativo? Proativo. Eu vou dar o primeiro passo. Quem entendeu, diga amém. Eu vou ter a atitude. Eu que vou ter a iniciativa. Eu vou ser uma pessoa que vou ter a predisposição de fazer o melhor para o meu casamento. Agora imagine só, se nós sairmos daqui nessa noite, essa é a minha oração, se nós sairmos aqui nessa noite, tanto eu quanto a minha esposa,
com o meu coração, com o nosso coração voltado, eu vou ter atitudes para beneficiar meu casamento. Imagine qual nível de casamento eu vou ter a partir de hoje. Quem concorda, diga amém. Amém. Imagine o nível de casamento que nós teremos a partir de hoje. Então nós, eu e você, que nós possamos ter essa atitude a partir de hoje, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Quem está disposto a isso, diga amém. Amém. Então aplauda o Senhor com alegria, bem forte, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém? Teve uma terceira ideia aqui que eu quero partilhar com vocês. Falando ainda sobre o beneficiar o casamento. Falando ainda sobre atitudes para o casamento, para não ter esse desgaste. A terceira ideia que eu coloquei aqui, eu pude perceber, aconselhando esse irmão e tantas outras pessoas que eu tenho visto, que em muitos momentos beneficiar o casamento vai exigir que eu faça algo que eu não gosto muito de fazer. Imagine você ter que fazer algo para agradar o outro e você não gosta muito de fazer este algo. Nós poderíamos dar vários exemplos aqui, né? Não gosto de fazer tal coisa, mas para melhorar o meu casamento, apague a sede para mim, por favor. Mas para melhorar o meu casamento, eu vou ter essa atitude. Nós poderíamos pensar em diversas coisas. Quem está entendendo meu pensamento? Diga amém. Amém. Nós poderíamos pensar em várias coisas. Nem tudo que eu faço eu gosto de fazer. E o casamento é uma situação, ou é uma vida que vai exigir em muitos momentos, tanto da esposa como do esposo, ter uma postura que talvez eu vou fazer para fazer o outro feliz. Quantos casais que casam com a ideia, vou casar porque eu quero ser feliz. Na verdade, nós casamos para fazer o outro feliz. E se eu pudesse sentar com cada um aqui individualmente nessa noite e perguntar o quanto que a tua esposa, o quanto que o teu esposo tem te feito feliz, não sei qual nível eles iriam dizer. Tem me feito muito feliz, né? Ou tem me feito um pouco feliz. Então o casamento é uma situação que vai exigir em alguns momentos o homem fazer algumas coisas para agradar a esposa, e ele não vai estar tão feliz com isso. Basta pensar em alguns programas. Basta pensar em alguns... Vamos assistir um filme? Imagine só, você e a tua esposa indo para o cinema. Eu não sei se você e a tua esposa têm os mesmos gostos de filme. Eu e a minha esposa, a gente não tem os mesmos gostos. Agora imagine só, eu e a minha esposa indo para o cinema para assistir um filme. Hoje eu cheguei em casa, ela estava assistindo um filme em casa, que tinha um porco falando no filme, um cachorro que falava, um porco que falava. Eu olhei aquilo, falei, Jesus Cristo, o que está acontecendo aqui nessa casa? Ela no sofá, as crianças no outro assistindo um filme, um porco falava, um monte de coisa. Que filme louco é esse? Se eu for escolher um filme, vamos assistir vamos assistir o Velozes e Furiosos, esse último aí, vamos assistir um filme que tenha o Denzel Washington como ator principal, vamos assistir, são filmes bem diferentes. Só que eu não posso ir no cinema e todas as vezes querer assistir o filme que eu quero. Concorda comigo? Quem concorda, diga amém. 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 Porque assistir um filme não é que nem a pizza que a gente pede às vezes. E o casal tem isso, né? Não sei se vocês são assim também. Apesar que eu conheço um casal que a mulher quer escolher as duas partes, né? Barato. A gente foi jantar numa casa de um casal que eles eram assim, né? Qual que você vai querer? Eu quero tal. Eu vou querer tal. Não, essa não. Mas você quer escolher a minha parte? Escolhe a tua. Eu não vou comer a tua, deixa eu escolher a minha pelo menos, né? Então o filme não é assim que dá para você assistir meio a meio. Vamos assistir então? Não tem como fazer isso. Qual que é o trato então que a gente deve ter? Vamos assistir hoje esse, e numa outra ocasião vamos assistir esse outro.
Quem entendeu, diga amém. E vai ter alguns filmes que eu vou assistir, que eu vou ficar feliz de estar assistindo, e tem outros que eu vou estar ali falando, meu, esse porco vai continuar falando, esse cachorro vai falar mais, não acaba nunca esse filme. Cheguei em casa e falei, abaixa um pouquinho a televisão. Eu me senti, sei lá onde, né? Mas é assim que acontece no relacionamento de um casamento. Eu dei um exemplo muito simples, mas ele é muito ilustrativo. Eu tenho que abrir mão em alguns momentos, e eu sei que em alguns momentos a minha esposa, o esposo, né, vai abrir mão para que o casamento possa estar bem. Se os dois estiverem dispostos a isso, o casamento vai fluir de uma forma maravilhosa. Quem concorda, diga amém. Uma vez eu ouvi uma historinha, você já deve ter ouvido, um casal que estava completando não sei quantos anos de casados, e perguntaram, né, qual que é o segredo para ter um casamento tão feliz, tantos anos, sei lá quantas bodas já tinham feito, né? E o Senhor falou, né, o grande segredo do casamento não sei se foi o senhor ou foi a senhora, mas a história diz assim, né, a historinha, o grande segredo é a ponta da baguete. Sabe aquelas baguetes? É a ponta da baguete. A pessoa falou, isso deve estar esperosado, né? Ponta da baguete é o segredo. Ele falou assim, mas por que a ponta da baguete é o segredo do casamento feliz? Ele falou assim, porque é a parte que eu mais gosto do pão. Todos os dias, quando a gente come essa baguete, eu corto e eu dou para minha esposa. Esse pedaço é o que eu mais gosto, mas eu dou para ela. E a esposa fala, não é a parte que eu mais gosto, mas porque ele me dá, eu aceito essa parte. E acaba que um abre mão para agradar o outro, e eles têm um casamento feliz. É uma historinha que com certeza não é verdadeira, né? Mas ela é muito ilustrativa, porque mostra que para um casamento ser durável, para não ter o desgaste natural, será preciso em muitos momentos você abrir mão. Talvez hoje seja a tua vez, não abra. E o teu casamento com certeza será abençoado em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. A quarta ideia, e quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu falei, isso aqui é muito, muito forte. Casamento, ele exige investimento. E exige um investimento pesado. Quem me ouviu, diga amém. Casamento exige um investimento, e não é um simples investimento, é uma coisa pesada. Tempo, esforço, dedicação, é o sacrifício, é o abrir mão. Casamento é assim, não tem jeito. Casamento, para ele não entrar nessa tendência do desgaste, ele vai exigir um sacrifício, um investimento. Acho que essa palavra investimento, ela cabe perfeita aqui. E o quanto eu tenho investido no meu casamento, o quanto de tempo eu tenho investido no meu casamento, o quanto da minha energia eu tenho dedicado para o meu casamento. Às vezes nós gastamos tempo com tantas coisas, com trabalho, com sonhos nossos, com projetos nossos. E a nossa casa? E a esposa que Deus deu, o esposo que Deus te deu? Né? Quanto a gente está investindo para viver bem? Para ter uma casa com um ambiente saudável, para criar os nossos filhos de forma saudável, né? Às vezes nós não investimos nada, só que nós queremos um retorno. E o grande prazer do investimento, quem aqui sabe, o grande prazer do investimento é que o investimento você está investindo e amanhã você vai ver o resultado do que você investiu. Isso é investimento. Investimento não é você pegar o dinheiro e colocar ele debaixo do colchão. Não, isso não é investimento. Investimento é você chegar lá, descobrir sei lá, um papel na bolsa de valores e falar, olha, isso daqui está muito rentável.
Não sendo a Petrobras, né? Pelo amor de Deus. Isso daqui, ó, dá muito dinheiro. Pode comprar isso daqui. Essas ações. Você compra e daqui a tanto tempo você vai ter o resultado do seu investimento. Você vai investir na poupança. Você vai guardar lá o seu dinheirinho na poupança e depois de tanto tempo, aquele valor vai ter aumentado um pouquinho. Isso é investimento. E o quanto nós investimos para o nosso casamento ser um casamento feliz. Então você percebe que um casamento, ele não é feito só de momentos bons. Quem concorda, diga amém. Amém? Às vezes eu tenho a oportunidade de ministrar em casamentos. Eu vejo alguns casais com tantas ideias, tantos sonhos, tantas projeções para o casamento, e não sabem que 80% do casamento, do tempo que você vai estar junto com a pessoa, vai ser se adaptando, resignando, perdoando, tendo que abrir mão, errando também, crescendo, e todos esses processos, 80% vai ser isso, e os outros 20% nós estaremos dormindo. E a maioria do tempo nós vamos gastar se esforçando para manter um casamento abençoado. Por isso que nessa noite, saia daqui disposto e disposta a investir no seu casamento. E com certeza Deus te abençoará em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor com alegria. Graças a Deus. Agora, em quinto e em último lugar. Quinto e último lugar. O que é feito, pastor? O que nós podemos fazer para não desgastar a relação do nosso casamento, né? Em quinto e último lugar, evite as utopias, evite as projeções, porque às vezes nós ficamos pensando, né? Como meu casamento seria melhor se meu esposo fosse assim, ou se minha esposa fosse desse jeito. E às vezes nós queremos coisas que nós não vamos alcançar. Quem me ouviu? Diga amém. 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 Às vezes nós buscamos o ideal, uma pessoa perfeita, uma pessoa ideal, e ficamos frustrados. Às vezes nós esperamos tanto de uma pessoa, da esposa, né, do esposo, você espera tanto, que ela pode fazer, a pessoa pode fazer um monte de coisas, só que o que você espera é um algo tão alto, tão grande, que todo o esforço dessa pessoa não vai adiantar de nada. Eu gostaria que, sei lá, seria perfeito se o esposo soubesse fazer tal coisa. Ele pode saber fazer um monte de coisas, mas se ele não souber fazer aquilo, você não vai estar feliz. Ele pode ter várias qualidades, ou ela pode ter várias qualidades, mas se aquele detalhe ali, é isso que eu queria, pastor. Mas se isso não for satisfatório para você, o casamento não vale a pena. Então é muito saudável você não ter essas projeções, esses sonhos tão altos. Eu não estou aqui dizendo para você se conformar com um casamento que não está bom, mas eu estou aqui para dizer para você que vocês vão se adaptar a tal forma que, em nome de Jesus, levanta a mão direita para o céu, em nome de Jesus, um vai olhar para o outro e vai dizer: esse é o melhor esposo, ou essa é a melhor esposa que Deus poderia me dar, porque ainda que não seja perfeito, ainda que não tenha tudo aquilo que eu gostaria que tivesse, é uma pessoa que eu sei que foi o melhor de Deus para a minha vida, e eu libero esta palavra sobre ti. Eu libero que em nome de Jesus nós viveremos debaixo desta bênção e debaixo dessa comunhão na nossa casa a partir desta noite, em nome de Jesus. Se você recebe esta palavra, abre a sua boca, glorifique ao Senhor e aplauda Ele bem forte, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Aplauda o Senhor. Toma posse dessa palavra, vai a tua vida, em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra, diga amém. Quero fazer uma conclusão aqui, em 2 minutos.
queira mudar. A mudança ela ocorre quando nós nos deixamos ser mudados. Quando você aceita ser mudado. Nós precisamos ter em mente que nós não somos perfeitos. Concorda? Quem concorda, diga amém. Nós não somos perfeitos. E se talvez a relação desgastou, os dois têm culpa. Não foi só uma pessoa. 2. Aceite as críticas. Ouça essas críticas. Ouça essas reclamações. A pessoa mais ideal para falar para você o que você precisa mudar é o esposo, é a esposa, então aceite. Ouça com atenção e tente entrar numa justa medida para que essas mudanças possam ocorrer. 3. Não aceite esse desgaste, que ainda que seja natural, não aceite esse desgaste no teu casamento. Faça a diferença. Quem tem no dia bem? Faça a diferença. Pastor, mas não está no meu alcance. Não mudo ninguém, como o pastor mesmo pregou. Não está no meu alcance. Dobra os teus joelhos então e ore. Consagre o teu casamento a Deus e consagre todos os dias. Senhor, blinda o meu casamento. Senhor, me guarda nesse meu casamento. Não deixe o adversário entrar para destruir a minha vida. E também não se esqueça que pressão não é um meio melhor para se mudar uma relação. A melhor maneira é através do amor, é através do agir do Espírito Santo, é através do convencimento que a pessoa tem, ou simplesmente porque a pessoa amadurece. E as relações elas também amadurecem. Hoje eu posso dizer que meu casamento ele é muito mais maduro do que há anos atrás. Pela nossa idade, pelo tempo de casados e por tudo aquilo que nós temos caminhado com Deus, hoje o nosso casamento é mais maduro. E em último lugar, que aqui encerra a minha pregação, dedique tempo, energia para o teu casamento. E com certeza o Senhor não vai permitir que o desgaste venha. Amém, queridos? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Você segurasse na mão da esposa, do esposo, e que juntos fizéssemos uma breve oração. Uma oração pedindo a Deus uma bênção, pedindo a Deus uma direção nova, uma estratégia. Segure aí na mão dessa pessoa que Deus pôs ao teu lado, porque essa pessoa será teu companheiro, será tua companheira até o último dia da tua vida, até o dia que o Senhor venha buscar. Então você tem que orar agora e pedir: Senhor, nos ajude a vivermos bem, porque o prazer de Deus é que você viva bem com essa esposa, esse esposo que Deus pôs ao teu lado.